E, queridos, que maravilha, né? Iniciar a semana tendo aí um tempinho na hora do almoço para ouvir o Senhor Jesus ministrar aos nossos corações. E se você der uma olhada aí no tema desse tempo, Deus ele quer tratar conosco como ouvir a voz de Deus, como ter intimidade com o Espírito Santo, como ter uma vida de intimidade com o Senhor. E essa vida ela vai te levar para lugares altos, lugares de superação, de graça, de renovo. Mas antes da gente iniciar esse momento tão especial que o Senhor quer conversar conosco, eu queria somente te pedir, né, de todo coração, como eu faço esse pedido lá no Devocional do Refrigério, compartilhe esse tempo com seus amigos, você que está no Instagram, você que está aqui no canal Água Viva, envie essa live, com certeza alguém está aí no horário do almoço, quem está no Brasil, e essa pessoa, ela, através de uma oportunidade, de uma semente que você envia da palavra, ela pode ser alcançada através do Senhor. Amém? Então, compartilhe esse momento, faça essa live, esse conteúdo chegar no coração de mais alguém essa tarde. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai trabalhar com graça, com renovo, e muitas coisas Deus ele vai conversar nesses minutos que nós passaremos juntos aqui, sobre ter uma vida de intimidade com Deus. Eu acredito muito, queridos, principalmente porque a palavra de Deus diz, né? Jesus ele falou que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, considerar aquilo que o Senhor está falando, nós estamos não somente, né, adorando a Ele em espírito e em verdade, mas desenvolvendo uma vida devocional com o Senhor. E eu estou com meu coração, né, nós estamos aí em janeiro, cheio de expectativa para esse ano de 2024. Deus ele tem ministrado no meu coração, né, com mais fogo, com mais força, a importância de estar por aqui em lives, em conteúdos que vão estimular você a ter mesmo essa vida devocional com Deus, a você amar o lugar secreto. Amém? Então, queridos, o lugar secreto, ele não deve ser na nossa caminhada um lugar somente de pronto-socorro, de desespero, embora o Senhor seja um lugar de auxílio. Mas o lugar secreto, ele tem que ser, na minha e na sua caminhada cristã, um lugar de deleite, um lugar onde nós amamos estar. Então, antes da gente orar para começar esse tempo, que você, aonde você está agora, você possa dizer, Pai, eu quero que o lugar da comunhão, eu quero que o lugar secreto com o Senhor seja um lugar para mim de deleite, um lugar onde eu encontro toda a alegria do meu ser, onde eu encontro você, onde eu coloco o meu pensamento, o meu coração na certeza de que o Senhor é comigo. Amém? Então, que você possa declarar ao Senhor, Pai, eu quero que o meu tempo com o Senhor, o meu lugar secreto, a minha vida devocional contigo, não seja algo frio, não seja algo que é apenas um ritual, não seja algo que eu busco ouvir uma mensagem, mas essa mensagem ela não me transforma. Então, que você possa dizer essas coisas essa tarde hoje a Deus. E nós vamos começar a semana, queridos, de uma forma diferente. Amém? Colocando Jesus no lugar que é somente dele, que é o centro da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa existência. Amém? Então eu quero começar orando com você essa tarde, antes da gente abrir a palavra de Deus. Se você puder, onde você está agora, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós te bendizemos, Senhor. Exaltamos a tua bondade, a tua fidelidade e reconhecemos que a tua palavra que é viva e eficaz, ela é a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Espírito Santo, se mova essa tarde e alcance os nossos corações com graça, com refrigério. Senhor, alcança as nossas vidas, o nosso emocional, nos dá o direcionamento de ter uma vida de intimidade contigo. Espírito Santo, traga clareza do quanto é importante desenvolver um relacionamento contigo. Nos mostra, Senhor, através da palavra, que essa é a parte mais importante. Considerar a tua voz, ter uma vida de intimidade com o Senhor. Pai, eu oro por essas pessoas que estão aqui, nessas redes sociais. Eu acredito, Senhor, que existe um propósito para estarmos aqui hoje ao meio-dia, nessa segunda-feira. Eu acredito que o propósito está no teu coração, Pai, eu oro para que ele seja completo na vida dos meus irmãos. Eu oro, Pai, pelo um tempo de avivamento pessoal na nossa caminhada cristã. Espírito Santo, nos revela mais da pessoa de Jesus essa tarde. Que venha, Pai, sobre as nossas vidas um tempo de avivamento. Nós não queremos frieza na nossa caminhada espiritual.
mas nós queremos o teu fogo, Espírito Santo. Então, venha essa tarde reacender. Eu oro, Senhor, por pessoas que vão entrar aqui frias na caminhada espiritual. Pessoas que estão perdidas, desesperadas, pessoas que até abandonaram o chamado. Mas eu creio, Senhor, que essa tarde o teu Espírito se moverá no nosso meio e esse chamado será reacendido. As portas vão se abrir na vida dos meus irmãos para aquilo que o Senhor deseja. Eu oro, Senhor, por entendimento espiritual essa tarde sobre as nossas vidas. Escamas caindo dos olhos daqueles que estão ainda presos nas cadeias do engano. E que você, Jesus, a luz do mundo brilhe nos nossos corações essa tarde. Cumpra, Senhor, o propósito dessa live nas nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração. E nós te pedimos, Espírito Santo, seja bem-vindo. Você é a pessoa mais desejada desse momento. Nós te exaltamos, Senhor. Toma o teu lugar nesse tempo e alcança a nossa alma, o nosso coração. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é fiel. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que lá no Instagram caiu por algum momento a live e voltou agora. Se você está no Instagram e a live pausar para você, eu estou ao vivo lá no canal Água Viva, tá bom? Você encontra o link aí na bio do Instagram. Eu esqueci, queridos, porque no meu celular aqui, no meu aparelho pessoal, eu coloco um negócio lá no Instagram, porque não sou eu que fico o tempo todo nele, né? E aí eu coloco uma trava para ele ficar no modo lá, que eu não sei mais o nome agora, e aparece uma mensagem, né? Quando dá um tempinho de 15 minutos de navegação. Porque o meu foco é ficar aqui no lugar secreto para levar o alimento do Senhor para vocês. Então, eu não tenho muito tempo de estar mexendo na rede social. Aí eu acredito que travou aqui a live do Instagram por algum momento por isso, tá bom? Mas vamos lá, se você tiver no Instagram em algum momento travar aí essa live, eu estou ao vivo lá no canal Água Viva, tá bom? Lá tá tudo perfeito. E essa tarde, queridos, eu quero abrir com vocês a palavra de Deus, lá no Evangelho, escrito por João, capítulo 14. Você está com a tua Bíblia aí? É importante que você esteja com a palavra de Deus para você verificar se aquilo que a irmã Cláudia está falando está realmente escrito na palavra. Amém? Então, essa tarde nós vamos abrir. Eu vou colocar aqui para você que está no YouTube, você que está no Instagram, na live, se você puder colocar também nos comentários, tá bom? João 14, nós vamos ler versículo 16 ao 17. Talvez eu leia um pouquinho mais, mas nós vamos, para esse momento, desenvolver essa questão de ter intimidade com Deus. Nós vamos focar nesses dois versículos, João 14, 16 e 17. Amém? Abra aí a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você olhar para essa leitura aí na tua Bíblia, aqui na versão NVI, que é a versão que eu gosto de usar, queridos, a palavra de Deus, você que está no canal Água Viva, inclusive em toda descrição do devocional, nos comentários fixados, eu acredito que na descrição do devocional existe um link lá para você clicar e você dar uma olhada em algumas Bíblias nessa versão NVI, tá bom? Então você clica lá, tem um link da Amazon, tem várias versões. Muitas pessoas me perguntam a palavra que eu uso, né, aqui nas lives, no devocional, a palavra não, qual a versão da Bíblia? Então, é essa versão NVI. E se você der uma olhadinha aí, em João 14, a partir do versículo 15, tem um subtítulo que diz que Jesus, ele faz a promessa do Espírito Santo. Então, queridos, Jesus, ele veio com a missão de morrer ali na cruz do Calvário, levar todo o peso do fardo da culpa, da condenação, todas as doenças, as maldições. Mas Jesus também, ele oferece ao homem uma promessa, que é a promessa da presença residente de Deus, do Deus Emanuel. Jesus disse, olha, eu vou embora, mas eu vou enviar outro. E nós vamos ler exatamente isso aqui. E a partir dessa leitura, nós vamos entender no Senhor como é que nós desenvolvemos essa vida de intimidade com Deus. Amém? Então, na tua Bíblia aí, nós vamos ler João, capítulo 14. Eu coloquei na tela aí para vocês, do 16 ao 17. Amém? A Bíblia diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre.
Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Estar com vocês para sempre. Não é de vez em quando, não é estar com você somente no seu problema, na sua dificuldade, não é estar com você apenas naquele momento em que ninguém está. A Bíblia está dizendo que Deus, Cristo, falou que enviaria outro conselheiro, uma pessoa que lhe dará conselhos, direcionamentos, e ele estará com você para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Vocês quem, queridos? Nós, os filhos de Deus. Aqueles que são os filhos de Deus, que nasceram de novo. Esse nascer de novo, a palavra explica, não é ter uma religião, não é fazer parte de uma religião, é você entender a obra que Cristo fez, entender que a salvação é um presente e que todos nós precisamos, em vida, carimbar o nosso passaporte, decidir aonde será a nossa eternidade. E fazemos isso quando recebemos esse presente da salvação através de Cristo. Nascer de novo é receber Jesus, não é se tornar um religioso, não é se tornar um participante de algum lugar, de determinada obra, é você nascer no Espírito de novo. É você entender a porta para o relacionamento com o Senhor, a porta para a intimidade com o Espírito Santo. Eu preciso dele habitando dentro de mim, porque sem o Espírito Santo habitando dentro do homem, como é que nós vamos ter intimidade com o Senhor? Então começa aqui, queridos, o nosso entendimento do que é uma vida com intimidade com Deus, de ouvir ao Senhor, saber aquilo que Ele está conversando conosco. Nós precisamos nascer de novo. É impossível ouvir a voz de Deus, perceber a sua presença e seguir os seus direcionamentos se não nascer de novo. Se não entrar por essa porta que é Jesus Cristo, e ele não é uma religião. Ele é uma pessoa e ele deseja se manifestar na tua vida. Ele deseja fazer morada no teu coração, ele deseja habitar em você, ele deseja ter um relacionamento com você. Ele não te quer religiosa. Ele não te quer seguindo padrões e rituais humanos. Ele quer que você tenha um relacionamento com ele a ponto de você entender o propósito dele para a tua vida. De você entender que você não está sozinha, de que você não está abandonado, de que esse deserto que você está enfrentando, ele vai passar. Porque é vontade de Deus que você viva a vontade dele que é boa, que é perfeita e que é agradável. E às vezes, queridos, nós queremos muito essa vontade. Nós queremos muito viver os projetos de Deus, mas não estamos atentando para compreender as coisas espirituais que é necessário começar o relacionamento pela porta que é Jesus. Então, em nome de Jesus, você que está abrindo o seu entendimento essa tarde, e você ainda não entregou a sua vida a Jesus porque você acha que é pertencer a uma religião, a um grupo, o Senhor te trouxe aqui para te despertar e dizer, entenda, aquilo que eu quero com você é um relacionamento, e existe uma porta que é Jesus. Amém, queridos? Ir à igreja, congregar, fazer parte de uma comunidade, tudo isso é importante, eu e você precisamos como filhos de Deus. Mas nós precisamos entender o que é estar em Cristo, o que é pertencer a Jesus, o que é ter um relacionamento com Ele. E Ele é a porta. Ele é o lugar de entrada para todas as coisas. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não vivemos milagres. Sem Ele a nossa vida não é restaurada. Sem Ele eu nem estaria aqui essa tarde ao meio-dia, abrindo a minha boca para Ele falar conosco. Sem Ele eu não sou ninguém, você não é ninguém. O mundo está aí fora, cheio de oportunidades, cheio de prazeres momentâneos, cheio de coisas para oferecer ao homem que não edificam e que não completam, que não preenchem o espaço que foi feito para o Rei da Glória, que é Jesus. Então entenda, ter uma vida de intimidade com Deus, caminhar na verdade do Senhor, não é você, amém? Se transformar alguém cheio de ritual, cheio de protocolo, é você ter uma vida com Ele. É você se transformar dia após dia, de glória em glória, de graça em graça. É você entender as suas limitações, as suas fraquezas, o quanto você carece dele. É quando nós entendemos essas coisas, queridos, que nós somos pequenos, mas podemos nos colocar nas mãos de um Deus forte.
de um Deus que restaura, de um Deus que reescreve a história. Como esse começo de ano tem, não só eu tenho trazido à minha memória aquilo que me dá esperança, mas como eu tenho olhado para o Senhor com olhos de amor diferente. Existe um amor diferente, queridos, que Deus ele quer manifestar a cada um de nós, uma clareza diferente de quem Ele é. O Senhor, nesses últimos dias, Ele quer destruir do nosso meio essa consciência religiosa. Esses dias eu vi um livro, eu quero até comprar para mim, eu não me lembro quem é o autor do livro, mas o título me chamou muita atenção. O título do livro dizia assim: Dentro da igreja e longe de Deus. E nossa, como isso foi uma pancada no meu espírito, porque às vezes, queridos, nós podemos estar assim na nossa jornada espiritual. Dentro da igreja, dentro de um grupo, dentro de um conjunto de tarefas, eu já estive assim na minha caminhada cristã. Quando eu entrei no contexto lá da enfermidade na minha mente, eu estava exatamente assim. Dentro da igreja e fora de Deus. E Deus, ele não quer que você esteja, sabe, cheios de ritual, de protocolo, mas não tenha de fato um relacionamento com Ele. Porque o que muda a nossa vida é relacionamento com Deus, é intimidade com o Espírito Santo. É sensibilidade espiritual, discernimento no Senhor. E essas coisas, queridos, nós desenvolvemos numa vida devocional com Ele. Por que que o Senhor me inspirou a começar a compartilhar devocionais pela internet? Porque é do lugar secreto, é do nosso dia a dia com Deus que tudo acontece. O tempo que nós separamos para estarmos juntos, né? Como comunidade, como congregar, tudo isso tem seu lugar de importância, é muito importante. Mas isso não vai sustentar a tua semana. O que sustenta a tua semana é você todos os dias ter o entendimento de que você precisa ter um relacionamento com Deus pessoal, com a palavra, com o Espírito Santo. É por isso que Jesus falou aqui, olha, vocês receberão o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Ele é o conselheiro e ele vai estar com você para sempre. Ele vai entregar a você aquilo que vem do Senhor. Então, Deus, ele não quer, queridos, que a gente, sabe, cumpra um passo a passo e não tenha intimidade, não tenha relacionamento. Amém? A irmã escreveu aqui lá no canal, Raíssa, eu achava que Deus estava só na igreja. Deus é onipresente. Jesus disse que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidos no nome dele, ele estará presente. Eu creio que de forma remota, como nós estamos aqui. Eu aqui no meu canto, aqui na minha casa, o espaço que eu tenho para servir a Deus no digital. Eu acredito que eu percebo a presença do Espírito Santo aqui, queridos. E eu acredito que você, conectado com a palavra de Deus, você percebe a presença do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com a irmã Cláudia, tem a ver com a pessoa de Jesus. Porque ele disse que estaria conosco, acabamos de ler, para sempre, através do Espírito Santo. Então não é um lugar geográfico, é o quanto nós abrimos o nosso coração, a clareza, o discernimento espiritual para entender as coisas do Espírito. Jesus disse que o vento, né, o Espírito, ele sopra para onde quer, ele é como um vento. Você não vê de onde ele vem nem para onde ele vai. Então, como, queridos, encaixotar, como padronizar um Deus tremendo como é o nosso Deus? Então, a palavra está dizendo aqui que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Por que o mundo, queridos, não pode receber o Espírito Santo? Por que o mundo não pode desfrutar das coisas do Espírito Santo de Deus? Porque o mundo está norteado por aquilo que preenche a carne, por aquilo que preenche outros anseios, outras buscas. É por isso que o Espírito Santo, ele não opera na vida daquela pessoa que não entregou a vida ao Senhor Jesus e que não desenvolve um relacionamento. Porque também existe, queridos, pessoas que já são nascidas de novo, que têm o Espírito Santo habitando dentro, mas ainda assim são resistentes à obra do Espírito Santo. E novamente eu volto no meu próprio testemunho. Eu estive nesse lugar. Antes de adoecer da minha mente, naquela época, eu era resistente à obra do Espírito Santo.
Eu não aceitava a obra do Espírito Santo na área familiar. Eu não aceitava a obra do Espírito Santo transformando a minha vida. Então, eu tinha uma barreira de resistência. Então, existe, queridos cristãos, filhos de Deus, que caminham na carne, que não se rendem à obra do Espírito Santo. Mas eu creio que se você está aqui hoje e você está caminhando dessa forma sem se render à obra do Espírito Santo, não é à toa que Deus te trouxe para esse lugar para te dizer, chegou o tempo de você despertar para entender as coisas do Espírito, para entender que as coisas dessa terra, elas vão passar. Elas são passageiras. E aquilo que não edifica, aquilo que não constrói, aquilo que não desenvolve você na sua jornada espiritual, é necessário deixar de lado. Isso é o segue-me de Jesus, queridos. Aquele que quiser me seguir, ele falou isso, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É a gente entender, como diz a palavra, que o mundo não pode receber o Espírito Santo, o mundo não pode compreender as coisas do Espírito, e se eu quero um relacionamento com Deus, se eu quero compreendê-lo, se eu quero andar em intimidade com o Senhor, ter a minha vida, se você quer ter a sua vida transformada, existe sim um passo de renúncia. O Evangelho, queridos, as boas novas, elas são boas novas de paz, de transformação, de graça, mas quem disse que a porta chamada Jesus também não é um passo de renúncia? Todo aquele que vai até o Senhor, ele encontra, sim, alguns desafios na jornada, mas aquilo que ele encontra como recompensa, como alegria, como satisfação é muito maior do que aquilo que o mundo pode oferecer. Amém? E eu falo isso não somente de todo o coração movida pelo Senhor, mas eu falo como alguém que experimenta dessa verdade. Eu já busquei em tantas coisas aquilo que somente o Senhor poderia me dar. E como eu posso dizer, Ele é a minha felicidade, Ele é a minha alegria. Ele me completa. Se eu tenho Ele, não me falta nada. Se Ele está comigo, meu bom pastor, eu tenho o que é suficiente para mim. As outras coisas, elas são acréscimos. Em nome de Jesus, não vive uma vida motivada por acréscimo. Vida de intimidade com Deus é entender que Ele é suficiente, Ele é o objeto da minha busca. E eu não quero usar nem essa palavra objeto, mas Ele é o foco da minha busca. Ele é aquele a quem eu desejo. Ele é aquele por quem eu disse sim. E esse sim, queridos, ao Senhor Jesus envolve algumas renúncias. Envolve algumas renúncias. Nós não podemos ser hipócritas de falar que não. Amém? Se você voltar em João 14:15, diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Deus nos convida o tempo todo, queridos, a uma vida de obediência. E o que é obediência, irmã? Ouvir aquilo que Deus tem conversado conosco, a voz do Espírito Santo, e traduzir isso no nosso dia a dia, colocar em prática, viver. A Bíblia diz que Deus, ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Ou seja, quando nós estamos alheios, não conhecemos o que a palavra dele diz em relação a determinada coisa. Mas no momento em que a revelação, que a palavra chega no teu coração, no meu coração, e nós temos o entendimento pelo Espírito, e Deus começa a falar conosco, e o Espírito Santo, ele começa como um sinal, tratar, falar de situações, de circunstâncias, que nós precisamos trilhar um caminho de mudança, de arrependimento, de transformação. E nós nos tornamos resistentes. Então, nós não vamos, queridos, usufruir os benefícios da palavra, da obediência, de caminhar naquilo que Deus está conversando conosco. Então, entenda que o seu desejo de desenvolver intimidade com Deus, de entender como você tem essa intimidade, envolve também um lugar onde você diz: Senhor, eis-me aqui. Aquilo que o Senhor tratar com o meu coração, com a minha alma, aquilo que o Senhor trouxer para a minha vida através da sua palavra, eu creio que a sua graça vai me ajudar a colocar isso em prática. E eu não quero mais ser alguém ignorante. Eu não quero mais ser alguém resistente, porque eu quero viver os benefícios da tua palavra, da tua presença. Queridos, Deus ama, sabe o quê? Oração simples, oração sincera. Oração de rendição.
Às vezes a gente tem o hábito de dizer, mas eu não sei orar, eu não sei usar minhas palavras bonitas para o Senhor. Deus, ele não quer palavras bonitas, ele quer oração sincera, oração simples, oração de redenção. Aí o Espírito Santo vai tomar a tua vida. E você vai se transformar numa outra pessoa, porque você vai perceber a capacidade de Deus agindo exatamente na fraqueza, na sua limitação. A palavra de Deus diz isso, queridos. O poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É por isso que nós podemos dizer: eu sou forte, mesmo se sentindo fraco, mesmo se sentindo incapaz, porque existe um poder, a presença do Espírito Santo, disponível para agir na vida dos filhos. Mas é necessário abraçar e desejar essa intimidade com Deus. Entendendo, queridos, porque às vezes a gente só quer os bônus, né? Às vezes a gente só quer os presentes. Mas quando chega aquela parte, que é a nossa parte, que a gente precisa interagir, agir, renunciar, aí a gente diz ao Senhor: não, hoje não, Pai, vamos deixar mais para frente. Vamos deixar para quando eu mudar isso na minha vida. Vamos deixar para quando eu transformar isso na minha vida. Vamos deixar para quando essa situação mudar. Aí sim eu vou para o Senhor, eu me rendo à sua obra. Eu já passei por essa fase, queridos, eu já falei isso também ao Senhor. E eu sei que muitos de vocês estão exatamente assim no dia de hoje. Desejosos de desenvolver uma intimidade com Deus, uma vida com Deus, mas tem dito ao Senhor: não, Pai, quando eu deixar isso, quando eu deixar aquilo, aí eu vou ter um relacionamento com o Senhor. E deixa eu te dizer, Deus, ele está chamando você da forma que você está, e é o Espírito Santo, à medida que você se rende à obra dele, que vai trabalhando essas coisas que você está tentando deixar ou tirar, ou deixar para lá na força do seu braço. Você nunca vai conseguir. Eu vou usar uma parte do meu testemunho quando eu voltei para o Senhor, porque eu passei, né, um período distante das coisas de Deus, da missão, ferida, magoada, sem liberar perdão. E, queridos, tudo aquilo que a gente ensina da palavra, que a gente vive, sabe? Se foi vivido, se foi experimentado, isso vai com mais poder para as pessoas. E aí, eu passei muito tempo assim, né? Não querendo intimidade, não querendo proximidade. Até que um dia, o Espírito Santo, ele tratou comigo essa questão de uma forma profunda, sabe? E eu fui compreender como eu estava andando na ignorância. Eu achava que eu precisava, na força do meu braço, deixar tantas coisas para depois estar com o Senhor, enquanto o Senhor estava dizendo: venha. Você lembra daquela mulher que foi surpreendida em adultério? A palavra de Deus diz que ela foi levada à presença de Jesus. E aí, ali na presença de Jesus, aquelas pessoas começam a acusar aquela mulher, como o diabo faz. E aí Jesus, ele fala: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Comece a apedrejar a mulher por aquele que não tiver pecado. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais jovem, todos foram se retirando. Aí Jesus, ele fala: cadê os seus acusadores, mulher? Aí ela diz: todos foram embora. Aí ele diz: olha, nem eu te condeno, agora você vá e abandone a sua vida de pecado. Então, Jesus não culpou, não condenou aquela mulher, ele entregou a ele o perdão, a graça, mas ele acrescentou nisso: agora vá, mulher, pega essa nova oportunidade, pega essa graça, essa capacidade, essa misericórdia, esse amor que eu estou te entregando, esse convite para uma nova vida que eu estou te dando. E abandone essa vida que não edifica. Abandone essa vida que não acrescenta, que te tira de um lugar de intimidade e relacionamento. Então, queridos, como é que eu vou ter intimidade com Deus? Eu preciso entender que Cristo é a porta. Mas eu preciso entender que ao entrar através dessa porta que é o Senhor Jesus, eu agora estou no lugar de relacionamento, de intimidade, de comunhão. Uma irmã perguntou como assistir o seu testemunho. Aqui no canal Água Viva, amada, você encontra o testemunho, tá bom? Ele está fixado, se você é inscrito ou não, acho que ele está já no início aí do canal, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Deus, ele tem nos convidado para um relacionamento, para intimidade com ele.
mas é necessário entender que o Espírito Santo é a pessoa que vai nos levar a esse entendimento, a esse discernimento, e a gente precisa desenvolver, queridos, essa vida de comunhão com o Espírito Santo. E nós só desenvolvemos nesse ambiente. Você não desenvolve a comunhão com o Espírito Santo, sabe, colocando outras pessoas no meio, é você e Deus, é o seu tempo com Ele. É claro que aqui em unidade nós estamos deixando o Espírito Santo conversar conosco, mas no seu dia a dia, no seu tempo com Deus, no seu a sós com o Senhor, na sua vida devocional, você começa a entender essa pessoa maravilhosa que Jesus enviou, que é o Espírito dele, que está disponível para te aconselhar. Nós lemos aqui agora, ele é um espírito de conselho, de graça, de poder, de renovo. Amém? Mas eu quero falar para você algumas coisas que Deus colocou no meu coração antes da gente orar com essa palavra essa tarde. E eu creio que Deus ele vai nos levar para um lugar de crescimento, né, com a intimidade dele. Se você olhar aí para esse texto que acabamos de ler, a primeira coisa que nós precisamos considerar, queridos, para desenvolver essa vida de intimidade com Deus, é que o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa da Trindade, ele é uma promessa de Deus, uma promessa que já foi, né, consumada. Quando Jesus ele subiu e ele fala, né, para os discípulos permanecerem, que Deus enviaria o Espírito Santo desde Atos 2. O Espírito Santo ele desceu e ele está aqui, ele está disponível. Então, ele é uma promessa de Deus, uma promessa completa, consumada. Então, você, a todo tempo que você quiser, você tem um amigo, você tem um parceiro, você tem uma pessoa, que é a pessoa maravilhosa da Trindade, que é o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo, queridos, basicamente, né, para você ouvir o Senhor falar com você, ouvir a voz de Deus, você precisa entender que a forma mais básica, né, eu gosto de falar assim, que Deus ele conversa conosco é através da palavra. É por isso que nós precisamos amar a palavra de Deus. Deus ele nunca vai falar algo que está contrário à palavra dele. Então, toda palavra que vem de Deus para a tua vida, ou voz no teu interior, no teu coração, né, que a gente chama a voz da consciência, ou o testemunho interior, vai estar alinhado à palavra. Então, Deus ele não vai liberar uma palavra para a tua vida que vai contra os princípios dele, a palavra dele. E aí a gente precisa ter essa clareza, esse discernimento, até para quando você receber uma palavra, né? Muitas vezes nós recebemos palavras, né, através de pessoas, e eu não estou aqui dizendo que a palavra vem ou não vem de Deus, mas o filtro, a forma que você vai usar para entender se essa palavra ela é do Senhor para a tua vida, é olhar se ela está alinhada, né, à palavra de Deus. Se tem base bíblica para aquilo. Amém? Se tem, amém, guarda a palavra no teu coração. Se não tem, você não precisa ser grosseiro com a pessoa, mas você vai conversar ali com o Espírito Santo. Amém? Você vai dizer, Senhor, essa palavra ela não traz paz no meu coração, porque eu percebo que ela não está alinhada com aquilo que o Senhor diz na palavra. Amém, queridos? Então, a própria palavra de Deus, ela diz que nós precisamos, não é julgar as pessoas que liberam a palavra, mas julgar a profecia, aquilo que a gente recebe como recado de Deus. E como esse julgamento? Perceber se está alinhado na palavra de Deus, se tem base bíblica. Amém, amados? Então, nós precisamos entender essa promessa do Espírito Santo para desenvolver a vida de intimidade com Deus. Outra coisa importante e que você já percebeu, você que faz devocional, que tem seu tempo com Deus, é que nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Orar é conversar com Deus. Então você pode ter, né, desenvolver, eu gosto de falar do espírito de oração. Durante todo o seu dia, você pode estar conectado com o Senhor. Não é necessário somente estar ali de joelhos o dia todo, no lugar secreto. Isso faz parte, né, da nossa caminhada cristã, do nosso dia a dia. Mas, queridos, um espírito de oração, uma vida de oração, é quando você entende que você precisa submeter as suas escolhas, que você precisa perguntar ao Senhor aquilo que Ele acha em relação ao que você está realizando. É ter uma vida de gratidão a Deus, tirar momentos do seu dia para agradecer por aquilo que Deus tem feito, pelas portas, por aquilo que Ele vai realizar na tua jornada, porque você tem caminhado em fé, tem interagido com a palavra.
Então, isso é você desenvolver uma vida de oração. Amém? Tem os seus momentos, é claro, que você vai estar ali no secreto, com a Bíblia, que você vai orar no Espírito, mas também desenvolva esse espírito de oração, que é você estar conectado com o Senhor. Amém? Uma irmã falou aqui sobre a paz, né, que a voz do Espírito Santo traz. É verdade, irmã Aline, é isso mesmo. A Bíblia diz que a paz, ela é como um juiz no nosso coração. Então, quando Deus ele fala conosco, existe um testemunho de paz e existe um testemunho na palavra. Amém? Então, outro ponto importante para desenvolver a vida de intimidade com Deus é ter uma vida de oração. À medida que você pratica isso, está em comunhão com o Senhor, conversando com Ele, como você conversa com a sua melhor amiga, com o seu amigo. Às vezes a gente pergunta tanto, né, que é a opinião daquele amigo, daquela pessoa especial, mas o Espírito Santo está ali esperando, desejoso que você priorize Ele. Amém? Ele é uma pessoa, queridos. Nós precisamos desenvolver o relacionamento com essa pessoa. Não é uma religião, é um relacionamento, é intimidade. Amém? Então, fazendo isso, nós também vamos perceber, através de uma vida de oração, nós também vamos perceber, né, a importância que a palavra de Deus ela vai desenvolvendo no nosso emocional. Os amados que estão aí na live, né, através do Instagram, eu estou no canal do YouTube Água Viva, tá perfeito. Eu vou consertar essa questão aqui no Instagram, eu acho que está pausando de vez em quando, porque eu coloquei um alarme de tempo de uso no meu celular pessoal. Mas enfim, queridos, nós vamos orar essa tarde com essa palavra. Amém? O que nós precisamos sair daqui com entendimento é de que ter essa vida de intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus, como ter essa vida? Primeiro, passa pela porta que é Jesus. Quantos de vocês que estão aqui já nasceram de novo? Já são filhos de Deus? Já entregaram a vida a Jesus? Muitas pessoas que estão aqui. Mas eu creio que também no nosso meio tem pessoas que ainda não fizeram isso. Não entregaram a vida a Jesus, não entraram por essa porta do relacionamento. Eu quero te dizer que essa tarde tem uma oportunidade no reino espiritual que foi aberta para você. A gente não precisa, queridos, de um padrão para fazer isso. Nós precisamos de entendimento. Na sua casa, onde você está, com o entendimento de que Cristo é a porta para esse relacionamento, você pode entregar a sua vida a Ele. Você pode fazer Jesus Senhor e Salvador da sua vida. E dar lugar para o Espírito Santo ser o seu melhor amigo, o seu parceiro, o seu ajudador, o seu conselheiro, aquele que vai revelar Jesus, aquele que vai te consolar, te confortar, aquele que vai te guiar toda a verdade, aquele também que vai puxar a sua orelha de vez em quando, mas ele vai fazer isso em amor. E quando ele fizer isso, você vai entender que esse puxão de orelha do Espírito Santo é para te conduzir para um lugar de vida. Nunca é para te levar, sabe, para um lugar de tristeza. Já as coisas do mundo lá fora podem trazer uma passageira alegria, contentamento, mas quando passa, porque é passageiro, você se sente pior, você se sente mais solitário, você se sente triste, por mais que você queira aparentar estar feliz. É ou não é verdade? Eu sei do que eu estou falando, porque eu já vivi tudo isso. É por isso que Jesus diz aqui na palavra que lemos hoje: o Espírito da verdade que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Então nós só podemos ver, conhecer o Espírito Santo e ter uma vida de intimidade com Deus quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. O Espírito Santo, queridos, é o Espírito de Cristo. E quando nós o amamos, desejamos desenvolver um relacionamento com Ele, é aí que as coisas começam a tomar uma nova forma. É a partir desse relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo, que você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Você começa a perceber os aspectos espirituais. Você começa a perceber o quanto, muitas vezes, você caminhou ou você esteve, sabe, em ambientes, em situações que não edificam, em situações de engano para a sua jornada.
Então, o Espírito Santo, queridos, ele é essa pessoa maravilhosa. Como Jesus falou aqui, que vai nos conduzir a toda a verdade. Não é uma verdade humana, é a verdade divina, a verdade espiritual. É a verdade de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos orar essa tarde com essa palavra. Mas você vai sair daqui desse tempo com entendimento de que Deus, ele deseja que você tenha uma vida de intimidade com ele. Uma vida de relacionamento. Ele não te quer religiosa. Ele não quer você um homem religioso. Ele não quer você um cumpridor de rituais, de passo a passo, de repetições. Ele quer relacionamento. Relacionamento, queridos, é um lugar de intimidade. É um lugar onde cada vez nós conhecemos mais daquela pessoa. Quando você tem intimidade com alguém, você conhece o que ela quer falar até no olhar, não é verdade? Você conhece o que aquela pessoa está sentindo até quando você olha para ela. Por quê? Porque você tem intimidade. Então, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, quando você tem um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus, não uma religião, você percebe no reino do Espírito, você percebe através da palavra, desse ambiente de comunhão, aquilo que Deus ele está conversando com você. Amém? Então, essa tarde, você que está aqui no canal Água Viva, na live devocional ou no meu Instagram pessoal, e você ainda não fez essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, e volto a dizer, não é decisão por uma religião, é com entendimento na palavra. Lá em Romanos 10, você que ainda não fez essa decisão, você pode verificar isso lá na palavra de Deus, Romanos 10. A Bíblia diz a partir do versículo 9: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer com seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração você crê para a justiça e com a boca você o confessa para a sua salvação. Então, queridos, aqui a Bíblia não está dizendo seja A ou B, seja religioso, escolha essa religião, escolha esse lugar. A palavra de Deus está dizendo que Cristo é o acesso à pessoa do Espírito Santo, à salvação, ao relacionamento com Deus. Então, antes da gente orar, se tem pessoas aqui essa tarde no canal Água Viva ou no meu Instagram pessoal e você ainda não decidiu por Cristo, esse é o seu momento. Essa é a tarde de você entrar por essa porta que é Jesus e deixar o Espírito Santo transformar a história da sua vida através de um relacionamento com Ele. Queira, deseje ter intimidade com Deus, mas entenda, tenha clareza e tome uma atitude naquilo que é a sua parte. Deus, queridos, ele nunca vai fazer a nossa parte. Ele nos entregou algo chamado livre-arbítrio. Então, escolher por Jesus, escolher a pessoa do Espírito Santo como pessoa de relacionamento, de intimidade, é escolher o melhor lugar, a melhor parte, a melhor vida. Amém? Com certeza, você, ao fazer essa escolha, ao entregar a sua vida a Jesus, você vai sim viver alguns desafios. No começo parece que está ficando mais difícil. Mas à medida que você vai caminhando, você vai entendendo que tudo que nós temos no Senhor, que tudo que vivemos nele, que tudo que percebemos nessa vida de intimidade não se compara a nada que vivemos aqui nessa terra. Amém? Então, nós vamos orar com essa palavra hoje, mas eu quero fazer uma pergunta do Senhor. Essa tarde tem alguém no nosso meio que você deseja entregar a sua vida a Jesus? Você deseja entregar a sua história? Você deseja desenvolver um relacionamento com Deus, não uma religião? Se você está aqui essa tarde, escreva aí no chat da live: eu quero Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero iniciar um relacionamento com Deus. Porque eu quero orar por você, eu quero orar com você, fazer essa oração, te auxiliar nesse momento tão importante da tua vida, que é você fazer o que acabamos de ler em Romanos 10, confessar Jesus como Senhor e Salvador, abrir a porta do teu coração para Cristo. Amém? Então, se você está aqui essa tarde, escreva aí no chat da live: eu quero Jesus. Amém? Tanto você que está aqui no canal Água Viva, como no meu Instagram pessoal. E nós vamos orar. Nós vamos orar essa tarde com essa palavra, para você que já é filho de Deus, já nasceu de novo.
e para aqueles também que desejam, essa tarde, entregar a vida ao Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou esperar aqui um pouquinho para ver aqueles que vão fazer essa decisão hoje, porque eu percebo no meu coração 3 pessoas. Eu já vi uma aqui, Gislene Pereira. Amabile Pacheco também, a segunda pessoa. No Instagram também, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, entrar nessa porta de intimidade, coloque aí no chat, eu quero Jesus. Você não está dizendo eu quero uma religião, eu quero ser religioso. Você está dizendo eu quero o Senhor, eu quero um relacionamento com Ele. Eu quero intimidade com o Senhor, eu quero mudar a minha história através de uma vida com Deus, eu quero uma nova vida. É isso que você está dizendo. Amém? Tayane também, a terceira pessoa, eu quero Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Se tem mais alguém aqui na live do canal Água Viva ou no Instagram, eu vou fazer a primeira oração. Amém, queridos? Você que já é nascido de novo, que já é filho de Deus, interceda por essas pessoas. Letícia, a quarta pessoa, eu quero Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Amados, para mim não tem alegria maior no meu espírito. Para mim não tem alegria maior no meu espírito do que ver alguém dizendo eu quero Jesus. Esse é o maior de todos os milagres. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Essa é a decisão mais importante. Então, a primeira oração, queridos, que eu vou fazer aqui, você que vai entregar a sua vida a Jesus, essa tarde, você vai repetir essa oração comigo. Amém? Entendendo na tua mente que você está se abrindo para um relacionamento com Cristo, não é para uma religião. É para pertencer a Ele, à luz daquilo que a palavra de Deus diz. Amém? E depois dessa oração, você que já é nascido de novo, você vai interceder por essas pessoas. Amém? E depois dessa oração, queridos, nós vamos orar juntos por aquilo que Deus conversou conosco sobre como desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Amém? Então, feche os teus olhos, você que está aí, que vai entregar a sua vida a Jesus. Você vai repetir essa oração. Você vai dizer assim, Pai, essa tarde, eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço a minha necessidade de ter uma vida com o Senhor. Espírito Santo, me ajuda nessa nova caminhada. Porque eu quero não somente conhecer mais do Senhor, mas ter a minha vida transformada, de glória em glória. Pai, eu reconheço que Jesus, ali na cruz do Calvário, morreu no meu lugar. E através do sacrifício dele, hoje, eu acesso a minha salvação, que está no precioso sangue derramado por Jesus. Eu me arrependo, Pai, essa tarde, das minhas falhas, dos meus erros, e creio que em Cristo eu recebo perdão eterno, misericórdia e graça. Obrigada, Pai, pela minha salvação. Eu oro em nome de Jesus, o meu Senhor. Amém. Amém. Fica com os teus olhos fechados. Nós vamos orar agora juntos, todos, em relação à palavra que Deus conversou conosco. Amém? Fecha os teus olhos. Pai amado, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado por essa live, Jesus. Obrigado porque está no teu coração esse tempo, Senhor. Obrigado porque o Senhor cumpre o propósito a qual essa palavra ela foi designada. E eu quero te agradecer em primeiro lugar por essas vidas, Senhor. Espírito Santo, que eles cresçam na graça, no conhecimento. Jesus, que eles não se percam no caminho, mas que sejam fortalecidos pelo teu amor diariamente. Que esse entendimento, Senhor, de ter uma vida de intimidade, de relacionamento contigo, tome conta do nosso coração, Senhor. Que essa seja a verdade mais desejada dos nossos dias. Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma distração, que nada venha nos roubar da consciência daquilo que o Senhor deseja, que é uma vida de intimidade contigo, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que essa palavra, ela frutifique nas nossas vidas,
Eu oro pelo teu toque, Espírito Santo, na vida dessas pessoas. Transforma, Senhor, a nossa história, o nosso entendimento daquilo que é te pertencer. Remove, Senhor, do nosso meio toda a trave de religiosidade, de padrões humanos, e desenvolve no nosso coração, Senhor, a certeza do que é te pertencer, do que é ter um relacionamento contigo. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, e que tudo seja para a tua glória, Senhor. Receba toda a honra, todo louvor por esse tempo. Jesus, receba o lugar que é teu. Tudo que acontece aqui é para o louvor da tua glória, e nós te bendizemos por esse tempo. Te agradecemos por uma semana abençoada. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Como Deus é maravilhoso, né? Como é bom, queridos, entregar um tempo ao Senhor e perceber aquilo que Ele quer fazer. Glória a Deus por essas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus essa tarde. Que você se fortaleça todos os dias na sua caminhada com o Senhor. Amém? Entendendo que Ele é o que você precisa. Busca perto da tua casa um lugar, né, uma comunidade, uma igreja, um lugar que pregue Jesus Cristo, que pregue o Evangelho. É importante que você congregue, que você passe aí pela porta, né, dos próximos passos. A porta você já passou, que é Jesus, mas os próximos passos, né, o batismo nas águas, crescer no Senhor é importante. Amém? E, queridos, todos os dias nós estamos aqui no canal Água Viva, no Devocional do Refrigério, no nosso momento de oração, gratidão da noite. Amém? E, seguindo o direcionamento do Espírito Santo, esse é o ano da intimidade com Deus. Nós vamos estar aqui de segunda a sexta, ao meio-dia, nesse tempo live devocional. Amém? Se em algum momento, né, como qualquer ser humano, tiver aqui algum imprevisto, alguma coisa que eu precise resolver nesse horário, eu vou comunicar a vocês através da aba comunidade e através dos stories lá no meu Instagram. Mas, seguindo a direção do Espírito, nós estaremos aqui ao meio-dia, porque eu creio que Deus ele quer alcançar pessoas, como Ele alcançou essa tarde, com salvação, com a palavra, através dessa live. Amém? Então, fiquem na paz do Senhor, você que está aqui no canal Água Viva, você que está no meu Instagram pessoal. Nós nos encontramos aqui diariamente para orar. E eu quero deixar um convite para você também, você que está aqui. Eu vi durante os comentários algumas pessoas que têm algum processo emocional. Eu estou, queridos, com um canal aqui no YouTube chamado Ministério Cláudia Rodrigues, somente para o ensino da palavra de Deus na área emocional. Então, eu te convido, se inscreva lá, tá bom? Você encontra aqui no meu canal também o link na descrição da live. Você encontra na página inicial do canal. Se você que está no Instagram, você encontra na bio também o link. Toda quinta-feira nós estamos com aula lá às 21 horas, a Escola Bíblica da Alma, só palavra de Deus voltada para o campo emocional. Então, se você percebe que existe uma necessidade de você trabalhar essa área da tua vida com a palavra de Deus, esse espaço é para você também, tá bom? Fiquem na paz, tenha uma tarde abençoada, compartilhe esse momento com outras pessoas, compartilhe o devocional, convide outras pessoas para desenvolver essa vida de intimidade com Deus. Fiquem aí na paz, um forte abraço e até o nosso próximo momento aí com a palavra do Senhor. Amém, queridos? Fiquem com Deus. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues. Eu estou passando aqui para falar com você sobre se tornar apoiador dessa missão, um parceiro desse ministério. Você pode fazer isso se tornando membro desse canal. O canal Água Viva, queridos, tem alcançado pessoas através do devocional, através do conteúdo de oração, mas nós temos alguns desafios para melhorar cada vez mais essa obra. E eu estou passando aqui justamente para falar com você que deseja se tornar um membro do canal. Nós temos opções aqui, queridos, a partir de R$ 4,99 por mês. Você vai estar semeando nessa obra e vai estar nos ajudando a melhorar cada vez mais a qualidade daquilo que é compartilhado. Então, torne-se um membro. Você também que deseja ofertar via Pix, você vai encontrar a chave aqui desse ministério também na tua tela, e nós contamos com a tua semente e que Deus abençoe a tua vida, que as portas dos céus
estejam abertas sempre, derramando ricas bênçãos, e que você não somente seja um semeador aqui nessa missão, mas em vários projetos do reino de Deus e da sua expansão, que o Senhor vai colocar no teu coração por onde você passar. Eu louvo a Deus pela tua vida, e nós estamos aqui com um único objetivo, é fazer com que mais pessoas desenvolvam uma vida no secreto com Deus, que tenha o emocional restaurado e que seja transformado através da prática da palavra de Deus. Amém? Obrigado por você investir no reino de Deus, se tornar um membro desse canal. Obrigado por você ter um coração generoso e por nos ajudar a fazer essa obra ir mais longe. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.